Sejam bem-vindos ao canal Identidade Regatiana, o canal que se identifica com você, torcedor regatiano. Eu sou Edivaldo Chapéu e é sempre um prazer trazer conteúdo para você. Se é novo por aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para não perder nada postado aqui. Deixa o teu like e tua opinião, que sempre é respondida por mim. Mas vamos alimentar o nosso regatianismo, vamos ao que interessa, vamos falar de Clube de Regatas Brasil, que é a paixão de todos nós. Hoje tem a abertura da rodada 25 da Série B e nós vamos estar detalhando aqui. Como todos nós já sabemos, torcedor regatiano, o Clube de Regatas Brasil está na 7ª posição com 34 pontos, a 5 pontos do G4 e joga nesta rodada 25 contra a equipe do Cuiabá, que é a 9ª colocada na classificação. Também tem 34 pontos somados, é um jogo direto, é um jogo de 6 pontos. Ambas as equipes buscam se aproximar desse G4. Na rodada 25 começa hoje com Amazonas enfrentando a equipe do Remo, Paysandu jogando contra o Volta Redonda, o Coritiba jogando contra a Ferroviária. Amanhã tem Botafogo de São Paulo enfrentando a equipe do Atlético Paranaense, Criciúma jogando contra o Chapecoense no domingo. Olho nesse jogo, que além do jogo do Clube de Regatas Brasil, é importante demais para as nossas pretensões no campeonato, já que são o 3º e o 4º colocados se enfrentando. O ideal aí será um empate combinado com a vitória do Galo, aí sim dá muito bom para nós. A América Mineiro jogando também no domingo enfrentando a equipe do Operário, Avaí enfrenta a equipe do Cuiabá, Novo Horizontino já na segunda-feira enfrenta o Atlético Goianiense. O nosso jogo às 20 horas contra o Cuiabá lá na Arena Pantanal. Na segunda-feira também tem Vila Nova enfrentando a equipe do Atlético no Oba. Torcedor regatiano, estes são os jogos da rodada 25, rodada muito importante para nós. É aquele tal do jogo a jogo, vamos viver uma final de cada vez, pois esse jogo contra o Cuiabá é uma verdadeira final. É assim que deve ser encarada por nossos jogadores. CRB que após vencer a equipe do Paysandu, deu domingo de descanso para os seus jogadores, para recuperação. O jogo foi no sábado, né? Aí a segunda-feira e a terça de folga, o Galo voltou a trabalhar somente na quarta-feira. Trabalhou quarta, quinta, no dia de hoje, e amanhã viaja lá para Cuiabá, onde vai enfrentar a equipe do Cuiabá somente na segunda-feira. O atacante Mikael, que fez o segundo gol da vitória contra o Paysandu, concedeu entrevista coletiva. Perguntado se já atingiu seu auge físico e técnico, ele respondeu o seguinte. Então, a gente almeja para poder fazer muitos mais gols, porque é importante para o clube também, para mim. Assim como nos primeiros jogos que eu tinha ido para a Série B, alguns jogos eu acabei não tendo sorte, alguns milagres, algumas situações, gols perdidos, isso aconteceu de tudo, né? Então, poderia estar com mais gols, mas a gente sabe que é um processo também, assim como eu falei, né? E o clube está me ajudando bastante nessa parte também psicológica, que, querendo ou não, se a pessoa não estiver preparada pelo que já passou, tem mais dificuldade durante o processo. Então, assim, ainda não estou 100%, queria muito estar, mas eu acho que isso aí o professor está me ajudando bastante, principalmente na forma tática que ele quer que jogue, na forma técnica também. Então, eu acho que com o decorrer dos campeonatos, do jogo. Aí o Mikael que fala que ainda não está 100% ainda não atingiu ainda aí o seu auge, o centroavante Mikael. Ele também aproveitou e avaliou a Série B, essas 24 rodadas até aqui. Que assim como foi colocado, eu acho que a gente poderia ter ganhado alguns pontos fora de casa que talvez colocariam a gente numa situação ainda melhor. Mas, assim como eu falei, são jogos difíceis, às vezes por detalhes. Muitos jogos a gente foi melhor que os adversários e acabamos não vencendo por algum detalhe. Então, assim, essa diferença que você falou é muito próxima, tanto para o G4 quanto para o 11º ali, pessoal. Acho que é importante mesmo é somar. Então, fora de casa, assim como a vitória, o empate também é importante. Então, não perder fora de casa, eu acho que coloca a gente ainda mais próximo do objetivo. É isso aí. É mesmo, Mikael. Importante somar pontos fora de casa, não perder fora de casa. É por aí mesmo. O CRB precisa continuar somando pontos na competição. O CRB que tem 10 derrotas na competição, é um número muito alto. Então o CRB, se não der para vencer um adversário direto nessa luta, empata, porque
ele também não se distancia, não dá para se desgarrar ali do pelotão da frente nessa reta em que o campeonato está se afunilando. Perguntado sobre como foi as conversas para a renovação e como se sente em jogar novamente em um clube estruturado como o CRB, ele respondeu. Então, primeiramente também queria agradecer a diretoria, né? Igual eu já tinha falado, primeiramente a Deus, depois agradecer o CRB, a diretoria e o pessoal do staff aí que sempre me apoiou. Cara, é muito importante também pela confiança, né? Então, assim, apesar de eu não ter renovado, eu tinha algumas propostas, algumas situações que também poderiam vir para o clube, para mim. Então, assim, essa renovação é muito importante, porque eu gostei do clube, onde estou me sentindo bem, a cidade também é muito boa para morar, minha família se adaptou. Então, essa renovação é importante, principalmente porque a gente saber onde vai passar os próximos anos é muito importante para dar confiança, para dar aquele ânimo. Então, foi muito bacana essa conversa que a gente teve durante algumas semanas para poder chegar a essa renovação. Acho que vai ser muito importante para o clube e para mim. Então, a gente só tem a ganhar. E assim como eu falei, é um processo a longo prazo. Então, a gente sabe que vamos colher frutos do mais próximo possível. Aí o Mikael que responde que vamos colher frutos o mais próximo possível. Esperamos que sim, né, Mikael? O diretor de marketing do Clube de Regatas Brasil, Lucas Ramires, falou sobre a perspectiva, o número de sócios torcedores, qual que é a meta do CRB para essa temporada, né? Ele também aproveitou e falou que o número de sócios que o CRB tem, né, é quase 6 mil. Tinha 6 mil, mas deu uma breve quedinha ali, tem 5.900 e alguma coisa, né? É um número consideravelmente muito bom, mas que a meta de sócios torcedores ainda nessa temporada é atingir 7 mil sócios torcedores. Por aí mesmo, né? O torcedor que é o maior patrocínio do CRB, né? Sempre foi dessa forma. Quando caminha junto o clube e a torcida, né? A tendência é sempre colher grandes coisas, grandes frutos, né? Esta é a intenção. É preciso valorizar mais esse torcedor e entregar mais para ele, que merece muito, o torcedor regatiano, que tem feito a sua parte, não só nessa temporada, né? Mas há muito tempo já o torcedor regatiano. Quem aproveitou e falou sobre a janela de transferência que o CRB fez foi o diretor executivo Ari Barros. O Ari Barros que falou o seguinte sobre esta janela. A janela que se fechou, né, gente, no dia 2, né, desse mês, né? O CRB trouxe apenas 12 reforços, o Luiz Fernando e o Facundo Barcelo, né? Foram as únicas contratações, né? Tiveram algumas saídas, né? Quem não assistiu a live que eu falei sobre isso, vale a pena assistir, está disponível aqui no canal, né? Então, o Ari Barros falou o seguinte, uma breve fala aqui, abre aspas. Dentro do que estávamos planejando, até o fechamento da janela, nós atingimos. Quem tinha que sair, também saiu. Agora, foco total no restante da competição. Esta foi a fala aí do Ari Barros, né? Que o que aconteceu foi o que estava dentro do planejamento, que, pelo que ele falou, a intenção do CRB era mais dar uma enxugada na folha, né? Alguns atletas saíram, só chegaram apenas 2 nessa janela, né? Enfim, agora só nos resta torcer, né? Só nos resta torcer para que dê certo aí, quem sabe, né? Vamos acreditar, torcedor regatiano, mas a gente sabe que esse elenco ainda possui algumas deficiências e poderia sim ter sido feita uma janela mais agressiva. Tem uma polêmica no ar com o volante Marcos Antônio, que já passou aqui pelo CRB ano passado, né? Ele que tinha vindo por empréstimo do Náutico na temporada passada, né? Jogou algumas partidas com o CRB, não desempenhou tão bem assim o seu futebol, até porque naquela situação, naquele momento que o CRB estava, né, ninguém estava conseguindo desempenhar o seu futebol, né? O CRB no final da temporada tentou a renovação de contrato dele, a continuidade, mas ele acabou voltando para o Náutico, né? Ele que lá no Náutico tem feito uma boa temporada, né? Tem desempenhado muito bem, é um dos principais destaques da equipe do Náutico, né? E o Luciano Costa, setorista aqui do CRB, grande cronista aqui esportivo de Alagoas, trouxe a informação que o CRB assinou um pré-contrato com o Marcos Antônio. Daí
empresário do atleta negou, disse que não tinha nada assinado. Aí o Iverson Fernandes falou aqui, né, outro grande jornalista aqui do futebol alagoano, falou, agora é oficial, Marcos Antônio tem um pré-contrato assinado com o CRB. Aí ficou aquela polêmica que ele disse, me disse. Aí o Hélio dos Anjos, treinador do Náutico, né, que já passou por aqui também ano passado, inclusive, acredito que ele que pediu Marcos Antônio para o CRB, confirmou a informação de que Marcos Antônio tem um pré-contrato assinado com o CRB para atuar em 2026 e criticou o empresário do atleta diretamente, né? Mas ele falou que em conversa com o atleta, o Hélio dos Anjos, que pediu foco lá no Náutico, né? Enfim, gerou essa polêmica aí, até porque foi uma informação que não era para ter vazado, né? Até porque o Náutico vive um momento decisivo lá na competição, assim como também o CRB vive um momento decisivo dentro da Série B. Então, teve essa pequena polêmica aí, torcedor regateando com o volante Marcos Antônio, mas o que se sabe é que ele vai ser jogador do CRB para 2026. Gente, eu fico por aqui. Obrigado a você que vai assistir ao vídeo. E não se esquece, se inscreve, se não é inscrito, deixa o teu like, que é sempre muito importante. E eu só sei que ser alvirrubro é bom demais.